Eu quero saudar cada irmão, cada irmã que está presente conosco aqui no templo, você que nos encontrou aí na internet. Quero saudar a todos com a graça, a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 46. Capítulo 46, livro de Salmos. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, aleluia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E te pedimos, Pai, que ela encontre em nossos corações terra fértil, onde ela possa frutificar, Senhor. E que nós possamos, Pai, compartilhar com todos à nossa volta, onde nós estivermos, Senhor. Que nós podemos, sim, confiar no Senhor. Que o Senhor é o nosso Deus, que está conosco, que nos guarda. Que toda honra, todo louvor e toda glória sejam a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Amados e amadas, esse é um salmo de confissão de fé, onde a vitória é celebrada, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar das batalhas, apesar das adversidades. E quando você lê o Salmo, você percebe que ele não está negando que os problemas existam. Ele não está minimizando as circunstâncias adversas, muito pelo contrário. O Salmo diz, versículo 2, versículo 3, diz que ainda que a terra se transtorne, os montes se abalam no seio dos mares, que as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. O que está dizendo é que embora haja uma situação adversa e até mesmo perigosa, que fala de terremotos, fala dos montes se afundando no meio dos mares. Então está reconhecendo que há perigo sim na cidade. Nesse contexto há um exército inimigo pronto para atacar. A ameaça é real. Mas o que o Salmo nos diz e o Salmo quer nos lembrar é que existe uma fortaleza segura. É que no meio das adversidades, em meio ao medo, perigo, há um refúgio. E esse refúgio é Deus. E por isso, naquela época, aquele povo sujeito àquele exército não precisava temer. E hoje nós também não precisamos temer. Porque Deus está conosco. Deus está conosco. A insegurança, vamos pensar nos dias de hoje, já foi falado um pouco aqui, a insegurança causada por tanta violência, e não é só violência física, é violência emocional, é violência moral.
Há uma violência que atinge a todos nós. Perigos, ameaças de todos os tipos, de todos os lados. Vivemos tempos de angústia, vivemos tempos de adversidades. Estamos limitados, cercados por temores, expectativas pelo futuro. Estamos vivendo uma pandemia, que também já foi falado aqui, que nós imaginávamos há 1 ano e meio atrás, que em 15 dias, 1 mês, isso tudo estaria resolvido. E já se foram quase 18 meses. E nós temos sofrido as consequências de tudo isso. Além da doença física, as doenças emocionais, o afastamento social. Lembrando aí do que o Fagner falou a respeito da palestra que ele assistiu, né? Fala sobre prevenção de acidentes. Então, para nos prevenirmos desse vírus, dessa doença, nós nos afastamos uns dos outros. Nós deixamos de conviver, nós deixamos de nos abraçar. Isso tudo é importante para nós, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental. E as pessoas estão adoecendo pela falta de tudo isso. E além de tudo, tem as questões financeiras e econômicas. Quantas empresas faliram, quantos pequenos negócios faliram. E o pior de tudo, pessoas morrendo. Mais de 500 mil mortes. Mais de 500 mil mortes. 500 mil de pessoas só no nosso país. Essa perda não é a perda apenas daquelas famílias ou daqueles amigos. Essa perda é de todos nós. Esse luto também é nosso. É de todos nós. É de uma geração, é de uma nação. Essa dor é uma dor coletiva. E aí eu fico me lembrando das palavras de Jesus, quando ele diz lá em João 10, eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Essas palavras de Jesus parecem um tanto inconciliáveis diante de todos esses fatos, porque a vida oferecida por Jesus abrange a integralidade do nosso ser. Não é uma vida só para a eternidade, não é uma vida só pós-morte, é uma vida para o corpo, para a alma e para o espírito, é uma vida para agora. É uma vida para hoje. Essa é a proposta de Jesus. Que tenhamos uma vida abundante hoje. E nós podemos perceber isso diante dos vários relatos de cura e até mesmo de ressurreição que Jesus nos traz através da Bíblia. Quantas pessoas Jesus curou? Jesus ressuscitou pessoas. Porque a vida no corpo é importante. E Jesus valoriza, a vida é uma dádiva. Toda vida é uma dádiva. Então, diante de tantas mortes, essa dor é de todos nós. Mas essa dor não deve nos paralisar, ao contrário, ela deve nos encorajar. Principalmente encorajar a igreja de Cristo. Encorajar a mim e a você, que já tivemos esse encontro com o Senhor. Que conhecemos a verdade, que conhecemos o caminho. Essa dor tem que nos incentivar a levar essa verdade àqueles que ainda não conhecem. A lutarmos pela implantação do reino de Deus. Ainda que não na sua totalidade, porque o reino de Deus só será implantado na sua plenitude quando Jesus voltar, mas ainda assim, enquanto estivermos aqui, anunciarmos o reino, vivermos o reino, pagarmos o preço, para que o reino de Deus cresça e apareça. Anunciarmos que há um Deus que está atento a tudo, que está atento a todos. A igreja de Cristo precisa ser esse canal de comunicação, precisa ser esse canal de luta contra tudo aquilo que vai contra a vida.
O Senhor Deus está conosco. O Senhor Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. A vida é sim um dom de Deus. E Deus, Ele se coloca no meio de nós para ser essa fortaleza onde nós podemos nos sentir seguros, aonde nós podemos nos refugiar. E essa fortaleza não é construída por mãos humanas e nem por sistemas humanos, não é feita por arames, muros, e nem há sentinelas armados nela. Essa fortaleza é o próprio Deus, é o Criador do céu, da terra, é o Deus que pode mudar qualquer situação, que pode transformar qualquer circunstância, é o Deus que pode curar, é o Deus que pode regenerar, é o Deus que pode fazer novas todas as coisas. Esse é o nosso refúgio, essa é a nossa fortaleza. Como você tem se comportado diante das adversidades que a vida tem te apresentado? O que é que você tem feito quando você percebe que perdeu o controle? O que é que você tem feito quando as forças lhe faltam? Quando a esperança começa a se esvair? Quando o medo cresce? E quando a sua mente começa a lhe dizer que não tem mais jeito? O que é que você tem feito? O Salmo nos diz que ainda que os perigos sejam reais, ainda que nós estejamos cercados e sitiados, acuados, ainda assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Vamos entender o contexto desse salmo. O que acontecia é que as cidades sempre eram alvos de ataque dos exércitos inimigos. Então, qual era a estratégia desses exércitos? Eles cercavam a cidade, sitiavam toda a cidade, porque eles não conseguiam entrar por conta dos muros que eram altos. Como eles não conseguiam entrar, eles faziam esse cerco na cidade. Então, nada entrava, nada saía. Então, eles ficavam ali pacientemente aguardando, até que toda a comida da cidade acabasse, até que a água acabasse. E então a cidade se rendesse, para não morrer de fome. Se rendesse. E aí, o que acontece? Essas cidades, elas construíam uma espécie de arqueduto no centro da cidade, para que as águas pudessem ser levadas. As águas pudessem ser levadas para dentro da cidade. E o povo pudesse resistir enquanto esse cerco fosse mantido. Então, meus irmãos, o que o Salmo está dizendo para nós? O que o Salmo está nos mostrando? Que do lado de fora havia, sim, um exército pronto para atacar. Que eles estavam sitiados, isolados, ameaçados, mas que dentro da cidade, em Jerusalém, há um rio, e esse rio é a presença viva de Deus. Lá fora, a dor, lá fora a morte, lá fora a insegurança, os problemas estão nos cercando, esperando que a gente desanime, esperando que a gente desista. Mas há um rio dentro de mim, há um rio dentro de você que te sustenta. Há um rio que te traz alegria, é o que diz o texto. E ainda que você esteja se sentindo, ainda que você esteja mesmo sendo atacado por todos os lados, esse rio está te blindando, e este rio está te regenerando, esse rio está trazendo alegria sobre a sua vida. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é um livro qualquer, é a revelação de Deus para nós. É a história de amor de Deus, entre Deus e a humanidade. É nela que nós buscamos a força que nós necessitamos
continuarmos apesar de tudo. E Deus permanece conosco. E esse rio que nos sacia, preenche todas as nossas necessidades, a nossa escassez. Essa água viva, esse rio de águas vivas é Jesus Cristo. É um Deus presente, que se alegra em relacionar-se conosco, que tem prazer em estar na nossa companhia. É um Deus que no seu tempo, no melhor tempo, vai estabelecer a justiça, vai trazer ordem ao caos, vai fazer cessar toda dor, vai fazer cessar todo o desespero, vai fazer tudo novo. Esse é o Deus que traz paz em meio às nossas lutas. Porque essa paz que vem de Deus independe das circunstâncias que nós estejamos experimentando. Lá fora há dor, há morte, há insegurança. Mas nós não seremos abalados, é o que diz o texto. Porque Deus vem ao nosso auxílio. O Senhor dos exércitos vem ao nosso auxílio. Desde o amanhecer. É o que diz o texto. Ou seja, cada novo dia, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é a nossa torre segura. Ele é o nosso Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Então nós não precisamos temer. Ele é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. Ele é o Jeová Tsequenu, Deus da justiça. É o Jeová Shammah, o Deus presente. Jeová Shalom, Deus da paz. Ele é o Abba, Ele é o Pai, Ele é o Paizinho. Ele é o Deus que em Jesus se fez Emanuel, o Deus conosco. E porque essa é a nossa fé, ainda que as lutas venham, ainda que as adversidades venham, ainda que a dor e que o medo nos persigam, ainda assim, nós sabemos que nós poderemos confiar no Senhor. Nós sabemos que a última palavra é a dele. Nós sabemos que Ele continua no controle de todas as coisas, que Ele continua soberano. E que basta nós nos refugiarmos nele. Que basta nós procurarmos abrigo nele, que basta nós nos voltarmos para ele, reconhecermos o quanto somos dependentes dele, confiarmos no seu amor, confiarmos nos seus cuidados, reconhecermos que os nossos recursos, eles são sim limitados. Nossos recursos são limitados, mas Deus, Ele é um Deus onipotente, Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. E aí no texto, lá no versículo 10, aí o próprio Deus se manifesta. E o próprio Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Algumas traduções dizem: pare de lutar e sabei que eu sou Deus. Esse pare de lutar não está dizendo desista. Não, esse pare de lutar está dizendo: pare de empreender as suas forças, a sua energia, confie em mim. Essa luta é minha. Eu não sou uma pescadora, mas aqueles que gostam de pescar, sabem, quando o peixe é fisgado ali no anzol, ele fica se debatendo, lutando, tentando se soltar, e quanto mais ele faz isso, mais ele se machuca. Assim somos nós, às vezes, diante dos nossos problemas, ficamos nos debatendo, tentando resolver, buscando soluções. Lembra de Abraão e Sara? Que não acreditaram na promessa do Senhor e tentaram buscar a solução à maneira deles. As consequências nós sofremos até hoje. Então, aquietai-vos, pare de lutar na sua própria força, no seu próprio braço. Confie no Senhor. Ouça a voz do Senhor.
Acredito, amados, que essa pode ser uma das maiores manifestações da nossa fé, quando nós conseguimos nos aquietar diante dos medos que nos assolam, diante dos problemas que nos desafiam, diante das dores que nos machucam. Quando nós conseguimos nos aquietar e entregar tudo isso nas mãos do Senhor e esperar nele, e esperar por ele, na certeza de que o Deus de Jacó é a nossa torre segura, é o que diz o texto. O texto diz que ele é o Deus de Jacó. E ele tem sido o seu Deus. Se ele tem sido o seu Deus, você também poderá descansar nessa torre segura. Nós temos aberto mão de muitos sonhos. Temos aberto mão de muitos planos. Temos desistido. Muitas vezes nós temos dito, mas eu já tentei uma, não deu certo. Eu já tentei duas, não deu certo. Por que eu vou tentar a terceira vez? Porque pode ser que seja lá na terceira vez que Deus vai se revelar para você. Pode ser que seja lá na terceira vez que você vai conseguir se aquietar diante do Senhor. E vai permitir que Ele seja Deus na sua vida. Deus pode ser também essa torre segura, onde os medos não te alcançam, onde as dores não te alcançam. E quando você conseguir entender isso, quando você conseguir descansar nele, aí você vai poder experimentar a vontade dele, que é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar na presença do Senhor. O Senhor que nessa noite chama a mim e a você para nos aquietarmos diante dele. Ele nos convida a sossegar a nossa alma diante dele. Diante dessa revelação de quem ele é, ele diz para mim e para você, eu sou Deus. Século 21, pandemia, desemprego, morte, políticas falidas, instituições falidas, futuro incerto, um presente desafiador, valores invertidos, famílias desintegradas. Como se aquietar diante desse cenário? Somente desenvolvendo um relacionamento íntimo com o Senhor. Somente nos abrigando nele, confiando nas promessas dele para nós, para as nossas vidas, para a igreja dele, para nossas famílias, para a nossa casa. Somente sendo alimentado e saciado por essa presença santa e contínua. Somente se entregando à soberania do Senhor. Deus é o Senhor da nossa história. Deus é o Senhor da nossa casa. Deus é o Senhor da nossa família. Deus é o Senhor desta igreja. Deus é o Senhor de todo mundo. Deus é o Senhor do universo. Às vezes a gente costuma dizer no meio cristão que estamos atravessando um deserto. E no deserto, meu irmão, minha irmã, não há atalhos. No deserto, só há deserto. Se você olhar para frente, é areia, para trás é areia, para os lados é areia. No deserto, só há o deserto. Certo? Não. No deserto há também o maná. No deserto há também a nuvem que nos guia. No deserto há também a presença de Deus que nos fortalece, que nos sustenta. Esse salmo foi escrito nesse contexto desse possível ataque dos assírios à cidade de Jerusalém. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, a partir do versículo 20, nós vemos o desfecho de tudo isso. Diz lá que Deus mandou um anjo, e esse anjo destruiu todo o exército dos assírios. O povo apenas contemplou
a manifestação do amor e do poder de Deus. Se você se aquietar diante do Senhor, você também vai poder contemplar a manifestação do amor, do cuidado e do poder dele sobre aquilo que tem te afligido, sobre as suas lutas, sobre aquilo que tem tirado a tua paz, sobre aquilo que tem te impedido de sonhar, de caminhar, de continuar, sobre aquilo que tem te impedido de esperançar. Enquanto você ouve essa canção, se coloque na presença do Senhor, e a presença do Senhor é este lugar aonde você pode se refugiar.
disponível para mim, Ele está disponível para você. Ore ao Senhor, peça ao Senhor para te levar para este lugar. Peça ao Senhor para que você possa se aconchegar nesse lugar, ser acolhido nesse lugar, ser fortalecida neste lugar. Basta permanecer neste lugar, porque ali as suas forças serão renovadas, os seus sonhos serão restaurados. A aliança que o Senhor tem contigo será renovada. É neste lugar de adoração, nesse lugar de dependência, nesse lugar de fé, onde o Senhor vem e se apresenta como Ele é, com a sua soberania, com o seu poder, com o seu amor, com o seu cuidado. Descanse no Senhor, acredite no Senhor, acredite na palavra dEle. Há uma vida nova, um mundo novo preparado. As promessas que o Senhor tem sobre a sua vida haverão de se cumprir. Acredite no Senhor. Acredite no Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar esse cântico juntos. E peça ao Senhor para que Ele te leve para este lugar. E que você permaneça neste lugar, na presença do Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Venha Deus, venha Deus, venha Deus, Senhor. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Acredite, meu irmão, acredite, meu irmão, em nome de Jesus.